Boa noite, meus queridos. Estamos aqui com mais uma edição do Aguapeú em Revista e esse programa está mais que especial. Entrevistado da semana é o Dr. Lázaro Biazuz, um grande advogado que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Tudo o que está acontecendo no mundo das celebridades, o que está acontecendo aqui na nossa região, no Notícias da Baixada, como será que vai ficar o nosso tempo essa semana e o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Acompanhem. Morador da cidade há muitos anos, o Dr. Lázaro Biazuz é um grande advogado e ele vai nos contar agora um pouco sobre a sua história de sucesso aqui em Mongaguá. Acompanhem. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com mais uma edição do Aguapeú em Revista e o nosso entrevistado de hoje. Essa entrevista especial é o nosso querido Dr. Lázaro Biazuz, é um grande advogado que mora há anos aqui na cidade de Mongaguá. Boa noite, doutor Lázaro. Boa noite. Tudo bem? Agradeço ótimo, graças a Deus. Por o senhor estar aqui com a gente, poder falar um pouco da sua história e da trajetória como um grande advogado que o senhor é aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o seu convite, o seu carinho, a sua gentileza de poder estar aqui conversando, expondo, né, a minha vida que se entrelaça com a cidade de Mongaguá. Estou aqui há muito tempo mesmo. Eu sou a primeira pessoa a formar-se em curso superior residindo em Mongaguá. Olha que pouca gente sabe disso. Que chique, que chique. Tempos difíceis, porque a gente ia para Santos e não tinha ônibus naquele tempo que eu fiz faculdade. Mas se voltar um pouco mais, não tinha nenhuma ligação com Santos, a não ser o trem. E só tinha um trem que vinha e um trem que voltava. Então a ligação para Santos, com o Iten, era pela praia. Eu sou desse tempo. Mas aí como que você ia? De trem? Não, a faculdade já tinha a pista, já tinha essa pelo táxi aí, né? Certo. E a gente ia, eu fiz uns 3, 4 anos, não mais, uns 5 anos eu fiz de ônibus. Sim. Então eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Chegava geralmente meia-noite, 1h da manhã, mas às 6 já estava trabalhando. E quando foi que você se formou? Eu formei em 1974. Quando eu nasci, amores. Mas eu já tô com 50 anos. Ele está ótimo. E você nasceu aqui em Mongaguá? Não. Eu sou de nascimento de Jacarezinho, estado do Paraná. Paraná. Eu vim para cá muito pequenininho e minha família acabou, vamos dizer assim, se ajeitando aqui em Mongaguá, sobrevivendo aqui. E acabamos ficando, e toda a minha família, que eu vou falar Biazuz aí, é ligado a mim, porque meu Biazuz, inclusive, vem da minha mãe, é interessante, não é do meu pai, é da minha mãe. E acabou ficando o Biazuz aí, onde você vê Biazuz aí, é parente meu de alguma forma. A maioria é daqui de Mongaguá? Não, eu tenho parentes ainda no Paraná ainda. Sim, eu tenho tias, tenho tios, eu tenho primas no Paraná, mas a grande maioria está aqui em Mongaguá. Ah, que legal. Acredito que minha família aqui hoje deve ser mais de 100 pessoas. Sim. Do Biazuz. Olha, 100 pessoas numa cidade só, hein? Que força, hein? Doutor Lázaro, eu fico feliz de estar aqui com o senhor, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Eu lembro quando o senhor colaborava com o jornal O Mongaguá em Foco, que eu sempre comento aqui com vocês, que é o jornal que meu pai fazia. Para mim isso é um orgulho poder estar novamente aqui com ele, com o Jacó e várias outras pessoas que são maravilhosas, sempre receberam a gente muito bem, agora estão me recebendo bem. Me conta um pouco, por que você escolheu ser advogado? Bom, ser advogado, acho que qualquer outra profissão que você tenha ligação direta com a população, você implica em responsabilidade. Então, às vezes você fala, um médico salva uma vida. Realmente, sim. O médico, se ele chegar lá muito ruim, ele vai cuidar de curar o cidadão, cirurgia, ou com remédio, orientação. O advogado, às vezes, sai na defesa de alguém cujo patrimônio ele levou muito tempo para formar.
Às vezes ele tem uma única casinha que trabalhou 20, 30 anos. Então a responsabilidade do advogado na defesa dessa pessoa é muito grande, porque a vida dele pode virar água se ele perdeu, às vezes, uma causa em que a situação é meio, vamos dizer assim, duvidosa. E o advogado, então, tem que se empenhar ao máximo. O outro, eu entendo assim, né, que é a responsabilidade, é uma inclinação que eu tive. E outra coisa que eu tive, eu sofri muita influência do meu pai. O meu pai achava a profissão de advogado quase divina, principalmente na parte criminal, quando você assumia a defesa de alguém que realmente estava numa situação difícil, indefensável quase. E ele comparecia muito lá na cidade de Jacarezinho, acompanhava os júris que eram feitos lá. Para quem não sabe, o júri é quando uma pessoa mata a outra, é quando uma pessoa tenta matar a outra, quando oculta o cadáver ou o aborto. Esses vão para o júri. Pouca gente sabe disso. Só esses. O restante é tudo um juiz singular. O que é o juiz singular? O juiz singular, o promotor faz a denúncia contra aquela pessoa por esse crime ou esse fato delitoso, o advogado defende e o juiz decide. No júri popular, que eu acabei de falar, que são os homicídios, esses crimes, é a sociedade que julga. Então é criado o corpo dos jurados. Esses jurados, em número de 7, é que decide se vai condenar, se vai absolver, se vai desclassificar, se vai acatar as qualificadoras, que são condições que aumentam a pena, ou ele vai absolver porque não há provas, ou a prova é de ser inocente. Isso é a sociedade que vai decidir, porque a maior agredida nesses crimes contra a vida é a sociedade. Sim. E a sociedade está ali representada pelo jurado. Claro. Não, e a maioria, se tiver provas, a maioria acaba perdendo, né? Então, a condenação, você quer dizer que vem a condenação? Olha, realmente está tendo uma... Como essa violência está sendo muito grande, esses atos bárbaros, principalmente contra a mulher, absurdo. A tendência hoje do júri é pela condenação. A grande maioria das pessoas que vão para o júri são condenadas. Né? Um ou outro é absolvido porque não ficou bem claro aqui, ou não ficou bem claro ali. Entendeu? Nós mesmo tivemos agora, recentemente, há 2 dias, o caso de um cidadão ali no Jardim Jussara, que matou 3 pessoas, barbaramente. Eu vou falar uma coisa aqui, muita gente não concorda, inclusive pelo fato da minha condição de ser advogado. Sim. Pena de morte no Brasil é uma coisa inadiável. Também acho. O sujeito tem que saber, se ele fizer determinadas coisas, ele não vai pagar com cadeia, ele vai pagar com a vida dele. Isso mesmo. Ele tem que pagar com a vida dele. Eu entendo que ele tem que pagar com a vida dele, não tem outro meio. Não é dinheiro, não é tempo de cadeia, não é... A vida dele. Por quê? Porque ele tirou a vida de uma pessoa decente, tirou a vida de uma pessoa que poderia ser muito útil para a sociedade, tirou a vida de uma pessoa que trabalhava. Sim. Então, esse sujeito tem que saber que ele tem que pagar por isso. Claro. Ficar na cadeia 5, 6, 10 anos, 15 anos, não paga, porque daqui 15 anos ele está na rua. Está na rua e faz e de aqui novo. Ele está debaixo da terra, não vai voltar mais. E acaba com uma família inteira, né? Quando você mata uma pessoa, você não mata só ela. Você mata os pais, você mata os filhos, você mata os irmãos. Exato. É um trauma que não acaba nunca. Gente. Então, inaceitável que não se aplique no Brasil a pena de morte. E eu tenho certeza que o sistema que é aplicado nos Estados Unidos é muito válido. Por quê? O sujeito tem dolor, ele não sente nada. Ele toma uma injeção, não sei se você sabe como funciona. Ele toma uma injeção letal, primeiro ele toma uma injeção para anestesiar, ele fica anestesiado. Aí vem uma segunda injeção, se eu não me engano, é para parar o funcionamento do coração. Certo. Então ele vai morrendo assim, devagarzinho, sem sentir. Ah, mas é muito bonzinho. Mas tinha que fazer aquele de cadeira elétrica, que o olho estoura. Ah, não, desculpa, gente. Vocês me desculpem, podem achar mal de mim, mas o sofrimento que aquela pessoa sentiu, no caso dessas pessoas que foram matadas, era uma pá de... com a pá. Gente, a dor que a pessoa sentiu. Mas, bom, quem somos nós para julgar? Tem mais que eu acho muito interessante. O bandido, sabendo que por mais grave que seja o crime dele, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair.
Ele vai ficar 10 anos, 15 anos, mas ele vai sair. Enquanto que quem ele mandou para debaixo da terra não vai sair mais. Então, pagar com cadeia não justifica. Sem contar outra coisa, muito importante. Muito importante. Sabe quanto custa um preso? Isso que eu ia falar, fale. Fica hoje em torno de 15 mil reais. Um preso na cadeia custa para o Estado 15 mil reais. Se você condená-lo a 15 anos de cadeia, ele vai ficar 15 anos custando 15 reais, 15 mil por mês. O Estado. Quem é o Estado? Uma tradição. Nós estamos pagando para ele continuar na cadeia. Não, e fora que se ele for casado e tiver filhos, aí vem a ajuda, né? Não tem ajuda para quem é preso? Tem. Um valor? Tem o auxílio reclusão. Qual que é o valor? Um salário mínimo. Olha que bom, gente. Bom, funciona assim. Às vezes as pessoas não sabem como é que funciona esse auxílio reclusão. Funciona assim. Se quando você comete um crime, você trabalhava devidamente registrado e que recolhia o INSS, esse preso aí não, a família dele tem direito a um salário mínimo. Mas se não trabalhava, não tem. Só que o problema não é agora que vem. E geralmente esse preso ele não usa esse dinheiro dentro da cadeia, como é que ele vai dentro da cadeia? Lá no meio dos presos lá, manter a droga lá, sei lá, fica com alguém de fora. Sim. Fica com a mulher, com o irmão, com a irmã, tá certo? E o que eles fazem? Quando tem a saidinha, eles sacam esse dinheiro e vai. Então, na verdade, a impunidade é realmente o grande impulsor das pessoas que têm tendência criminosa, que até ia te falar. Tem gente que, se ele receber a pena de morte, é um bem até para ele. E como ele não consegue conviver em sociedade, ele não consegue viver no meio da gente, trabalhando para ter as coisas, lutando para conseguir as coisas, respeitando a vida dos outros, ele morrer é uma paz para ele. Ele morre, acabou. Para a família, outra paz. É verdade. Porque até na Bíblia você encontra fundamento para a pena de morte. Jesus, quando estava andando no nosso meio, certa vez ele viu uma figueira seca. Não tinha frutos. Aí ele falou, bom, se ela não está dando frutos, ele secou a figueira e falou, arranca e queima. Você sabia disso? Ou seja, arranca e queima a figueira porque ela não dá fruto. Não dá fruto, vão acabar com você tem uma praga de um bandido aqui que não serve para nada. A vida dele é dentro da cadeia e aqui fora para roubar. Lá dentro para combinar com os bandidos. Aqui dentro, aqui fora para roubar. A que serve esse cara? Nada. Desculpa interromper. Infelizmente, gente, é triste a gente falar isso, né? Mas é a atual realidade que a gente aqui no Brasil está passando, ainda mais com essa atual situação do nosso governo, desgoverno, mas não vamos falar de política, deixa para lá, né? Agora, desses trabalhos todos que você fez, teve algum que mais tocou no seu coração, que, oh meu Deus, olha o que eu tive que defender, ou que você perdeu ou que você ganhou, o que mais tocou seu coração? Teve um. Qual? Teve um que realmente até hoje me dói, mas é que nem os caras falam, mas por que você defende um cara que né? Eu entendo o seguinte, também tem explicação na Bíblia. Quando Caim matou Abel, Deus sabia o que Caim tinha feito, mas perguntou para ele, o que é feito do seu irmão? Então, todos nós, ou seja, quem for, tem direito à defesa. Mas julgado, condenado, tem que pagar pelo que fez. Claro. Então, eu sou o médico, por exemplo, que opera um bandido cheio de bala. Por que ele tira a bala do bandido? Ele é bandido. Ele deixa a bala lá e deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Não, é que ele tem uma profissão, ele tem um juramento. Entendeu? E a gente, quando se forma também na faculdade, a gente faz um juramento. E os casos que chegarem até a gente, defender. Defender como? Com todo o conhecimento que você tiver. Você tem que fazer, é que nem um médico. Ele abre o cara todinho para tirar as balas, sendo que o sujeito é um bandido e vai deixar morrer. E você, o médico, faz isso. Então, é a profissão. Que nem o juiz, ele condena. Tá certo? Só que ele condena dentro dos limites da lei. Ele não pode condenar a pena de morte. Ele condena a 10 anos, 20 anos. Eu já vi um sujeito condenado a 150 anos. Então eu tive um caso uma vez muito interessante da cidade de Itariri.
em Tariri. E o sujeito matou a esposa bestamente, porque tomava umas cachaça e ele brigava com a mulher. O que ele fazia? Eu não vou dar nomes, eu posso falar. Ele pegava a mulher e levava na casa da irmã. Quando passava a bebedeira, ele ia buscar a moça e trazia. E tinha um filho com ela. Tomava as cachaças, chegava lá, brigava com a mulher, levava na casa da irmã. Um dia, e ela voltava. Um dia ele fez isso, mesma coisa. Discutiu, brigou, levou na casa. Ele foi buscá-la, ela falou, não vou. Agora não volto. Cansou, né? Cansou, não volto. Aí ele foi até o bar, tomar mais cajiba. Aí, nas conversinhas de bar, alguém falou pra ele, ela fez isso porque ela deve ter arrumado outro. É sempre assim. Provavelmente tem outro na parada. Fica esperto. Você tá sendo chifrudo. Rapaz, é mesmo. Todas as vezes ela voltou e agora ela não quer por quê? Eu vou dar um fim dela. Ficou com uma pulga atrás dele. Vou dar um fim dela. Ai, meu Deus. E aí o que ele fez? Pegou uma arma, foi lá na casa da irmã da moça. Chamou. Não, ela estava no banheiro de fora. Nessas cidades pequenas do interior, o banheiro fica fora da casa. Você já viu assim? Não é dentro da casa, é fora. Ela estava de fora tomando banho. Quando ela saiu, ele nem perguntou. Ele atirou. 3 vezes. Meu Deus. Caiu no chão, deu outro tiro na cabeça. E fugiu. A família muito boa, muito minha amiga, veio me procurar. Família dele ou dela? Mulher de quem? Não, a família dele ou dela? Dele, era uma família boa. Família dele, boa, gente boa. É um pessoal até evangélico, tinha até um era pastor, gente boa, conhecida minha. Eu na época, inclusive, estava na política. Tá bom, vamos ver o que. Aí, esse sujeito, ele contou a história, eu falei, meu Deus, mas você fez isso com a mulher, rapaz? Doutor, bebida. Falei, bom, eu não aceito muito essa desculpa de bebida justifica você fazer besteira. Não sou muito favorável a isso, não. Eu não concordo, não. Eu acho que você, mesmo quando bebe, tem uma boa consciência do que está fazendo. Essa de jogar a culpa na bebida é muito, como é que fala assim? Muito simples. Assuma. Eu não sou de beber, mas uma vez ou outra na vida eu já enchi a cara. Eu te garanto pra você, o dia que eu tava com a cara cheia, eu sabia tudo que eu tava fazendo. Eu podia não estar conseguindo ficar muito em pé, conseguia estar falando meio blá, mas sabia sim. Sabia sim. Bom, fui lá, me apresentei na delegacia com ele, patati, patatá. Chegou. O processo foi, depois ele acabou sendo preso, eu entrei com HC, soltei outra vez, bom. Vamos pro júri. O popular. É o júri popular. Eu, modéstia à parte, faço um bom júri. Não sei se alguém aqui está acompanhando aqui, assistiu. Posso um dia acompanhar um júri seu? Pode, claro. Eu faço questão. O júri, eu falo bem público também, quando eu fui candidato aqui, para aqueles que não sabem, eu fui candidato a prefeito 3 vezes. E quase saí nessa, viu? Por pouquinho que eu não saio candidato a prefeito. Ter ido. Eu até estou me arrependendo de não ter saído. Não dá tempo ainda? Não dá mais. Mas eu devia ter saído. Próxima. Nem que fosse para perder, mas sair, entendeu? Dá opção pro povo. O negócio tá difícil. Quer votar? Vote o que você quiser, mas quer votar em mim? Você tem uma chance. Não vou votar? Paciência. Verdade. Depois isso pro Jacó também, ele não quis. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Nessa época da campanha política, eu fiz o júri, chegou lá e eu chamei o promotor para um acordo. Falei, doutor, é para fazer um acordo, eu não brigo muito, né? O senhor também não fala muito. Fazemos o seguinte, dá um homicídio simples para ele. Qual que é a diferença de um homicídio simples para um homicídio qualificado? Homicídio simples, a lei, o artigo 121 do Código Penal diz que a pena é de 6 a 20 anos, correto? Quando o homicídio é qualificado, ele vai de 12 a 20 anos. Entendeu a diferença? Qualificou, por exemplo. 6 a 12 o simples. Ou de 12 a 20. Ou de 12 a 20. Mas tem algumas coisas que pode acrescentar e a pena vai passando. 20 é pouco, né? Eu acho. Bom, resultado. Falei, vamos fazer um acordo. Você não fala muito, eu não falo muito.
dá um homicídio simples para ele e dá um regime semiaberto. Tudo bem? Aí o promotor na época falou, tá bom, não quis debater comigo, né? Se você vai fazer um júri mesmo para valer, você tem, não sei o tempo agora, acho que aumentou, mas você tem 2 horas, o promotor tem mais 2 horas, aí tem a réplica, acho que se não me engano é mais 1 hora e meia, ou tem mais 1h30, quer dizer... Vai embora. Vai embora. Você já fez júri que acabou de manhã cedo do outro dia, quer dizer, tá todo mundo, né, cansado, pregado de escutar tanto blá blá blá. Quando o promotor é bom e o advogado é bom, o júri não fica cansativo. É que nem essa entrevista aqui, ó. Se ela for cansativa, você logo vai mudar. Vai trocar, mas vocês não mas vão você pega uma grande profissional, que nem essa minha amiga aqui, vocês vão ver que o negócio rende e vale a pena ouvir, porque às vezes interessa o que está falando. O conteúdo é bom também, né, gente? Por isso como está falando. E ela faz pergunta certa, simpática. Bom, aí ele concordou. Aceitável. Aí tá bom. Ele falou 5 minutos, eu falei, tá, concordo com o promotor, realmente, condenável, porque matou a esposa e tal, estava embriagado, pimba, 6 anos. Eu lembro até hoje, 6 anos, semi-aberto. Semi-aberto. Ele dorme em casa, dorme lá e volta. Não, mas teve um probleminha. Como naquela época, faz tempo, um bom tempo, na região não tinha cadeia semi-aberta. Aí, conversando com o juiz, nós transformamos em regime domiciliar. Como se fosse hoje a tornozeleira eletrônica. Tá. Ele não ficou preso nem um dia. Então isso me dói no coração. Me juro mesmo. Me dói, porque eu acho que aquela vida, né? Mas o pior, eu vou contar umas outras sobre esse mesmo assunto. Bom, ele saiu, passaram-se os anos, passou um tempo, encontrei com ele. Estava bebendo ainda ou não? Eu não sei, mas eu comecei a falar, e aí, tudo bem, como é que tá a vida? Ele falou, moro com outra mulher. E aí? Bom, rapaz, mas essa aí é melhor do que a outra? Muito pior. Ela é muito pior. E toda hora ela fala, vou dar queixa de você, que você já matou a primeira mulher. Nossa. Falei, tá vendo? Coitada essa mulher, pô, parasse de beber. E ele era um cara, se você falar pra ele, esse é um bandidão, ele não era, ele era um cara trabalhador. O que motorista de motorista, ele trabalhava, ele era trabalhador. O problema é que ele não sabia beber, ou não sabia beber, ou tinha essa queda pra matar, né? Não sei. Mas vê, muitos assassinatos, né? Assassinatos. Homicídios, né? Homicídio. Mas tá sério, é a mesma coisa. Eu sou jornalista, mas não sei algumas coisas. Não, mas é a mesma coisa. Então, e nem falar roubo e assalto, mesma coisa. Muitos homicídios acontecem, ou até mesmo a pessoa mesmo que tira a sua própria vida, em momentos que ela não está bem da cabeça. Ou ela está nervosa, ou ela brigou com alguém. É coisa muito rápida. Você está lá num estado de nervos, ou então numa situação que você bebeu, que você está vendo tua mulher. Tem gente que não tem a cabeça para falar, não, ela está só conversando, não, já acha que está traindo, aí vai lá dar tiro, da facada. Passou a doideira, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Não que a pessoa seja má pessoa, integra índole no dia a dia, porque tem gente que é ruim mesmo, né? Mas, enfim. Você quer ver um momento que as pessoas perdem muita cabeça? O quê? No trânsito. Eu sei. No trânsito. Eu tenho que contar uma que aconteceu comigo aqui outro dia. Eu vindo para cá para trabalhar, estava na minha faixa e esses motoqueiros, motoboy, não sei qual, motociclista, muitos deles não têm nenhum pingo de educação, não tem nem carta, né? Pegam a moto, saem fazendo o que eles querem e achando que mandam no trânsito, porque eles saem buzinando para todo mundo, né? São os donos do espaço. Eu na pista, e aí, sabe quando você não tem a visão aqui da lateral? Nosso retrovisor, tinha um grudado comigo, só que não tinha carro nenhum. Aí eu acabei indo um pouquinho pro lado, assim, ele tava lá. Ele não começou a me xingar, vir atrás de mim, me filmar. Eu não tenho medo dele, não devo nada. Me filmar, fez eu parar o carro, começou a dar soco no carro. Nossa. Eu tive que fugir dele, eu fui embora, entendeu?
Só que eu peguei a placa dele também. Do mesmo jeito que ele me filmou, eu peguei a placa dele. E quem sabe eu posso até fazer uma busca para ver se ele tem carteira de habilitação para prender a moto dele. Então, assim, e numa dessa, ele pode estar armado, ele poderia ter me dado um tiro, e vice-versa, né? Várias outras coisas. Você vê. E às vezes o sujeito é um mau elemento, mas não é bandido. Mas a adrenalina é uma parte física que atinge o intelecto. Entendeu? O que acontece? Você, tomada daquela emoção, tomado, né, daquele sentimento, você esquece os padrões da sociedade, aquele modo que você... E faz besteira. E o custo é altíssimo. Sim. Tanto é que tem aquele conselho. Quando você tiver em dúvida se faz alguma coisa, conta até 10. 10 é pouco, conta até 100. Espera um pouco, para porque Deus parar. Isso, você tem razão. Então, eu mesmo, quantas vezes eu já tive atitudes em momentos de nervoso. Entendi. Né? Então, e para encerrar, esse rapaz, viu? Nesse dia que eu conversei com ele, ele falou, me arrependo muito. Eu me arrependo muito do que eu fiz de ter matado minha mulher. Só que tem coisas que não tem volta. Tem coisas na vida que você decide, não tem volta. Eu tinha um amigo que falava assim, o arrependimento tardio nunca salvou ninguém. Verdade. Aliás, nós estamos numa época muito importante para ninguém se arrepender. De quê? Política. Estamos numa época de uma eleição. Daqui 10 dias temos eleições em Mongaguá. Pense bem. Já fique à vontade. Não, eu ia até perguntar para o senhor. A gente está numa situação difícil aqui em Mongaguá, né? Olha quanto tempo sem ter. Tudo bem que o Tubarão está lá, subindo a cultura, é um grande feito. Só que a gente não tem o certo ainda. Então agora vai ter uma nova eleição. Quem está concorrendo é o Rodrigo e a Cristina, né? E a gente tem que analisar quem realmente a gente vai votar, ver o que fez lá atrás, quais são as propostas de governo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho essa eleição suplementar em Mongaguá, que é uma coisa inédita. Aliás, não Mongaguá, toda a região. Eu nunca soube de qualquer cidade próxima daqui que as eleições tivessem sido anuladas porque o candidato seria inelegível e fossem marcadas novas eleições. Eu não conheço. Desculpa, só te Não, fica à vontade. Eu não entendi até hoje como Paulinho pôde se candidatar e ser inelegível depois. Por que não foi antes? Bom, aí precisa conhecer as etapas do processo eleitoral. Ele realmente concorreu inelegível, porque o juiz decretou. Então, a lei diz o seguinte, enquanto não há uma decisão em definitivo da Justiça Eleitoral, todo aquele que faz a convenção partidária e foi aprovado pelo partido, ele pode continuar fazendo a sua campanha política, fazendo propaganda, tudo. Por quê? Porque existe a possibilidade dele, lá na frente, ganhar na justiça o direito de ser candidato e você vai impedir um sujeito que tem mais voto que o outro de disputar a eleição. Então a lei faculta. Só que a lei também faz uma ressalva. Se lá na frente o sujeito for considerado inelegível por isso ou aquele motivo, novas eleições se ele venceu. Entendeu? Então, ele concorreu sabendo do risco, né? Sabia perfeitamente que ele poderia conseguir ou não conseguir, certo? Por quê? Porque as contas dele foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e a Câmara acolheu o parecer do Tribunal de Contas. Então, isso na nossa legislação dá inelegibilidade daquele que teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Isso é o que está na lei. Mas você sabe que a lei sempre tem brechas. Advogados bem preparados, vamos dizer assim, especialistas na área, podem às vezes reverter. E tanto é verdade que reverteu em São Paulo. São Paulo ele pôde ser candidato. Só que Brasília, os ministros já foram mais incisivos. Não pode, por maioria simples, mas não pode. E aí voltou a estaca zero, ou seja, Mongaguá ganhou com um candidato que não podia ser candidato. Você entendeu? Ganhou, mas não podia. Tanto é que essa homologação da vitória dele, inicial, não aconteceu. Ficou sempre pendente.
como até hoje está pendente, porque vai ter nova eleição e ninguém pode dizer com absoluta certeza já ganhou. Como já ganhou? É dia 8. Quem pode garantir que o número vão pôr lá na urna eleitoral? Ninguém pode dar essa garantia. Então, acho um risco muito sério mesmo, de alguém gritar no peito, já ganhei. Não existe isso aí. Querendo uma corrida uma corrida de carro, uma corrida de pedestre, qualquer tipo de disputa. Tem jogo aí, por exemplo, que se um time entra como franco favorito, durante o jogo toma 1 ou 2 gols, não consegue reverter, apesar da pressão. Que ganha. Acho que tem que abaixar um pouquinho. Calma, vamos devagar. Né, menos. Eu já fiz uma postagem nesse sentido. Ele é blogueiro, gente. Não. Ele entra na página dele, Facebook, é maravilhosa, ele está sempre falando de assuntos interessantes, além da cidade, da nossa região, e assuntos do nosso dia a dia, né? É bem legal. Deve ficar com o conhecimento, como é que fala? Atualizado, ó. Página do Dr. Lázaro. É Dr. Lázaro Biasus Rodrigues. 2 Es. Biasus com 2 Es. Você colocar Lázaro Biazê, acho que já vai aparecer. Não deve ter outros Lázaro Biasus na região. É muito esse sobrenome Biasus, ele é muito, onde assim, característico da minha família, né? Sim. Da minha maravilhosa família. Só para dizer, são 10 irmãos, eu sou o filho mais velho. Sou filho de pedreiro, primeira pessoa que formou curso superior, já fui vice-prefeito, já fui candidato a prefeito. Eu entendo até que todo profissional, eu estava conversando com a minha amiga aqui fora do ar. Você na vida tem que pensar 2 coisinhas. Que você não pode errar. Isso você não pode. Você não pode errar na profissão que você escolher. Sim. Não pode errar. Gostar, né? Se for homem, não erre na mulher que você escolher para a esposa. Se for mulher, não erre na escolha do seu marido. A consequência é pesada. E profissionalmente também, porque se você escolher uma profissão que você não gosta, pode ser uma profissão simples, mas que você se dá bem com ela, pode ter certeza que você vai ter sucesso. Claro, tem que fazer com amor, não é? É verdade. Só a satisfação pessoal, por exemplo, quando eu ganho uma causa complicada, só a satisfação pessoal e profissional de vencer, independente da parte financeira, te dá vamos dizer assim, um altruísmo, te dá uma alegria muito maior do que o dinheiro que você vai receber às vezes. Porque você faz aquilo que você gosta. Um médico que faz uma operação complicada e vence aquele mal, um problema sério, um câncer grave, ele consegue recuperar o cliente. Eu imagino que para ele é uma alegria fundamental. Você, profissional competente, preparado, quando você consegue uma boa entrevista, eu acho que você fica feliz por dentro. Às vezes você não tem uma recompensação financeira, mas você tem uma recompensação profissional. O seu ego vai lá em cima e fala, eu fiz uma coisa boa. Olha, eu não tô te puxando o saco, não. Mas assim, é tão bom a gente poder conversar com uma pessoa que sabe se expressar, que tem conteúdo, porque eu já entrevistei pessoas que eu coloquei aqui na cadeira, não digo aqui, mas em outros lugares. Eu faço 2, 3 perguntas, a pessoa não sabe falar, ela não tem conteúdo, aí acaba a entrevista. Aqui a gente já está há um bom tempo aqui e com certeza a gente teria muito mais coisa para falar, né? Eu vou te convidar várias vezes para você vir, se você puder, para a gente falar de vários assuntos que eu acho que é interessante para as pessoas que precisam. Mas é isso mesmo, é uma satisfação poder entrevistar, fazer uma matéria que traga retorno para mim, eu digo, com o ouvindo as palavras que a pessoa fala. E também é isso, é a minha profissão. Olha, eu só posso agradecer a sua gentileza, o seu carinho, a sua forma tão aberta, né? E tão gentil. Todas as vezes que você me convidar, e dependendo do assunto, se eu souber, vamos dizer assim, não me afasto dele. E tento esmiuçar ao máximo para trazer o conteúdo pelo que você, como jornalista, procura. E vocês, jornalistas, têm uma responsabilidade também, olha que eu falei minha responsabilidade outra vez. Por quê?
porque vocês têm que extrair o máximo de quem vocês estão entrevistando, que seja de interesse da própria entrevista e de quem está do outro lado. Porque senão não vale a pena você clique. Então, é importante que você saiba, e você sabe, perguntar, tirar e levar para lá. Mas se a gente continuar fazendo, nós iríamos conversar o dia inteiro aqui. Assunto a gente acha. Mas a gente vai voltar aqui. Eu quero te agradecer por você ter vindo, a gente ter conversado sobre esse assunto, que acho que é muito interessante. E, ó, gente, vamos ficar ligadinho aí, que as eleições estão chegando aqui na nossa cidade. Vamos pensar direito, analisa, pesquisa. Não confie em promessas, porque não acontece, tá? Eu mesmo, de várias pessoas já prometeram mil coisas para mim e não, depois acabam não fazendo. Veja a verdade, veja o passado, veja o que está fazendo, o que fez, enfim. Vamos fazer o melhor para que Mongaguá cresça, ainda mais que essa cidade é maravilhosa. Como que era o slogan de Mongaguá? Princesinha? Como que é? Princesinha das praias durante muito tempo, Mongaguá. Princesinha das praias. E vou falar uma coisa, não estou querendo, assim, ser um egocentrista, mas Mongaguá, na minha opinião, e eu conheço todas as cidades da região, ela só perde em boniteza natural e mesmo artificial para Itanhaém, por causa da história de Itanhaém que tem. Mas com relação às outras cidades, Piruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente, Mongaguá é muito mais bonito. O centro da cidade tem aquele aspecto bucólico, aquele centro ali que parece uma cidadezinha do interior, não é verdade? Eu amo Mongaguá. Tanto amo que eu disputei eleições, perdi, e nunca cogitei de sair dessa cidade. Não, fiquei aqui, estou aqui, lutei, venci, minha família está aqui, lutou, venceu também, pelo menos eu acredito que venceu. Todos estão razoavelmente bem, todos estudaram, então tudo que eu tenho eu devo a Mongaguá. Então se eu falar aqui alguma coisa contra Mongaguá, mesmo que eu tenha perdido eleições, estou sendo injusto. É mentira. Estou sendo injusto. Eu não tenho nada para falar, só tenho também agradecer, porque eu também, desde pequena, eu frequento Mongaguá, tinha a casa do meu tio, depois meu pai comprou uma casinha que a gente vinha fim de semana, a gente morava em São Paulo, vinha para cá. Eles compraram a chácara, eu também tenho a minha casa com meu ex-marido lá em Agenor. Já tive meu jornal aqui, que era o Raikad, que era de surf. Tinha o Notícias de Agenor, o Mongaguá em Foco, que era do meu pai. E hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui na TV Rosto, estou muito feliz também. E feliz de poder trazer essas pessoas maravilhosas aqui para o nosso programa. Então, Lázaro, obrigada, tá? Até uma próxima, logo mais você estará aqui com a gente. E agora, quer se despedir, porque eu vou chamar nossos comerciais. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer e muito para essa moça maravilhosa, essa menina de ouro, né, que é famosíssima em São Paulo, programa na Record, programa na SBT, e ela está aqui em Mongaguá, se dedicando aqui, participando da vida de Mongaguá, por amor a essa cidade. Ela é uma moça que tem campo quase que no Brasil inteiro, mas ela escolheu Mongaguá. Se ela escolheu Mongaguá, uma coisa temos muito em comum. Um amor por isso aqui. Um amor pelo bem da cidade, o progresso da cidade, sem contar o pai dela, porque a gente sabe que chama-se Guilherme Reipete, que era aquele que fazia aquela programação sobre trânsito, tempo, da Jovem Pan. Exato. Nós temos cheio de imigrantes com 40 anos na Jovem Pan. Trabalhou em vários emissoras de rádio, TV, né? Grande Guilherme. Jornal. Grande Guilherme. Trago ele no coração como um amigo especial. Deus o levou, mas deixou essa filha maravilhosa com a gente. Obrigado. Eu vou chorar, hein? Não. Beijo, obrigado. Beijo. Agora a gente vai para os comerciais, a gente já volta. Fechado. Há 19 anos formando condutores, a escola Educar é referência em Mongaguá. A Educar oferece uma enorme variedade de serviços, instrutores qualificados e uma frota de carros e motos moderna. As aulas teóricas são ministradas em salas climatizadas e com muito conforto. Você está esperando o quê? Venha para a Educar. Aqui, o seu sonho acontece.
Sejam bem-vindos ao Colégio Portinari. Eu vou apresentar para vocês toda a nossa estrutura. Nossa escola se divide em 2 ambientes, ensino fundamental 1, 2 e médio e educação infantil. Essa é a nossa quadra coberta, onde acontecem as nossas aulas e oficinas esportivas. Venham nos conhecer, estamos te aguardando. Viajar é tudo de bom e viajar em grande estilo, melhor ainda. Se você sonha em conhecer o mundo por conta própria e ter o total conforto de um trailer off-road, agora o seu sonho virou realidade. A AK Motorhome oferece o mais completo serviço para que você tenha as melhores experiências em suas viagens. Você pode escolher pelo trailer Fênix Off-Road, que é exclusividade da marca, ou montar no seu veículo a casa dos seus sonhos. Não perca tempo, as estradas te esperam para uma viagem alucinante. Vamos saber o que está acontecendo no mundo das celebridades essa semana? Pegou fogo, acompanhe agora no quadro Pode Fofocar. Boa noite, meus lindos. Olha aqui, mais um quadro Pode Fofocar, tá? E temos muita fofoca do que está acontecendo no mundo das celebridades essa semana. Essa semana, todos os seguidores de Virgínia e Zé Felipe foram pegos de surpresa com o anúncio da separação do casal. Gente, vamos lá. Um casal, um dos mais seguidos do Brasil. A Virgínia é uma das maiores influências do Brasil, né? Para quem não sabe, o Zé Felipe ele é filho do Leonardo e a Virgínia é a nora, é a mulher dele. Eles se conheceram há 5 anos, em 1 mês de namoro começaram a namorar. Na verdade, ela já era youtuber, conhecida, mas não... Era conhecida, mas ficou mais ainda depois que ela começou a namorar com o Zé Felipe, porque ele é filho do Leonardo, né? Então, foi bom para ela. Então, em 1 mês eles se conheceram, começaram a namorar. Eu achei muito rápido, não entendi nem porquê, mas em 3 meses ela já estava grávida. É bom, né? Porque ela garantiu o futuro dela. Em 3 meses ela estava grávida, e aí casaram, passou um tempinho, casaram. Nesses 5 anos fizeram um patrimônio milionário, né? Ela divulga esses joguinhos, essas bets, inclusive ela foi para uma das CPI da Bet, enfim. Ganharam muito dinheiro, eles têm um patrimônio avaliado em mais de 400 milhões de reais. São várias mansões, são jatinhos, carros. Ela é empreendedora também, porque ela tem a marca dela, né? De produtos de beleza. Muita gente reclama que fala que não recebe, vive atrasando. Mas enfim, acabou. Tiveram 3 filhos, ótimo, né? 3 filhos, 3 pensões. O bom de tudo isso é que os dois se fortaleceram nas redes sociais, mas ninguém entendeu o porquê do fim desse relacionamento. Eu acredito o seguinte: eles são 2 jovens, tá? Bem jovens, começaram muito cedo, tiveram um boom assim na vida deles, ele na carreira, ela na carreira. O Zé Felipe é cantor, mas ele não canta muito bem, não. A Virgínia que dá um up assim nos vídeos dele, porque ela tá lá sempre dançando, né? Tem aquelas dancinhas que ela faz. Bom, deixa pra lá. E aí, agora, eles se separaram, né? Todo mundo ficou sabendo por que dessa separação. Minutos antes da separação, ela postou um vídeo, uma fotinho beijando ele, depois, logo em seguida, postaram que eles estavam se separando, eles estavam lá em Portugal, anunciaram a separação lá, ele foi fazer um show, tá? Inclusive ele chorou no show, ela também, mas depois ela postou que tinha chorado e apagou. Aí não sei, cada um fala de uma coisa. Eu acho que na verdade
O Zé, ele é uma pessoa muito pacata, ela é mais ligadona, é a mais esperta em tudo, ela que manda no negócio, que dirige o negócio, ela que dirigia os shows dele. Enfim, acho que ela cansou de ser a mãezona, né? De levar ele nas costas. Tudo bem, não tô falando de dinheiro, tô falando de tudo, né? Então é uma menina que tá vendo que as portas estão se abrindo cada vez mais para ela. Hoje ela tem um programa no SBT, ela tá à frente de um programa no SBT, foi convidada recentemente pela Grande Rio para ser rainha de bateria, ganha muito dinheiro nas redes sociais com os vídeos que ela faz, né? É empresária. E acho que ela cansou. Eu até entendo ela. Agora, não sei o que será de Zé Felipe. Tomara que ele consiga seguir a carreira dele sem ter ela por trás, né? Disseram eles que vão continuar, por enquanto, na mesma casa. Eu não sei, né? Aquela casa enorme. Parece, na verdade, eu nem sei o que, de tão grande que é. Pra que uma casa tão grande? E outro monte de gente enfiada dentro da casa. Tem a mãe, tem vários funcionários, tem as babás, tem aquele amigo lá, que eu nem sei o nome dele, que vive enfiado lá. Pra que tanta gente dentro da casa? Afasta o casal. É a mesma coisa que aconteceu com o Belo e com a Graciane, que tinha um monte de gente morando dentro da casa, que a Graciane não conseguia nem falar com ele, ela tinha que mandar mensagem. Quem casa quer casa, não tem que enfiar um monte de gente junto. Então, se eles pretendem avaliar essa volta, continuar com a família, que eles têm 3 filhos lindos, têm uma vida muito a poder brilhar os dois juntos, vão morar sozinhos, tira esse bando de gente que mora dentro da casa de vocês não têm liberdade de poder nem ela sair de calcinha ou ele de cueca, tem liberdade, para com isso e avaliem bem, não deixe as pessoas se meterem na vida de vocês, porque vocês são jovens, têm uma família linda, talentosos e pensem antes de tomar qualquer atitude. Agora, se não existe mais o amor, foi a melhor coisa que vocês fizeram, cada um segue o seu caminho e sempre com respeito. Boa sorte para vocês, viu? Beijinho. Olha, eu estive essa semana em São Paulo, lá no Shopping Guatemi, onde foi o lançamento do livro da Mariana Rios. Mariana Rios, que é uma grande atriz, cantora, agora escritora. Eu quero aqui mostrar para vocês, eu estive lá pelo portal Léo Dias, tá? Foi maravilhoso, ela é super simpática, tinha muita gente esperando ela lá para poder receber o autógrafo. Eu mesmo recebi um autógrafo aí, ó, mostrando o vídeo para vocês. Foi bem legal. Ela é uma mineira, foi para o Rio aos 18 anos, não aos 18 não, 18 ela começou na Malhação. Mais jovem, foi lá tentar, falou que morou de favor, passou suas dificuldades, mas ela tinha aquela vontade de vencer. E ela lançou esse livro dela, são 2 livros. Um ela deu uma renovada na capa, e o livro novo é o Sabedor de Bolso. Então, assim, no livro ela fala ela incentiva pessoas a acreditarem naquilo que elas querem. Então foi isso que ela conseguiu. Ela acreditou, foi atrás e conseguiu. Então todo mundo pode conseguir aquilo que quer se correr atrás e fizer tudo certinho. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E sem nunca puxar o tapete dos outros. Veja agora a minha entrevista que eu fiz com ela para o portal do Léo Dias. Estamos aqui com essa linda, maravilhosa, que está relançando e lançando um novo livro dela, que é o Sabedoria de Bolso. Tudo bem? Tudo bem, você? Estou feliz de estar aqui com você. Queria que você me falasse qual foi sua inspiração para esse seu novo projeto. Eu fiz uma curadoria durante muito tempo para lançar o Sabedoria de Bolso. Sim. Porque o Sabedoria de Bolso, diferente do Basta Sentir, ele é um livro que ele tem uma coletânea dos meus textos, né, que são textos individuais, onde você consegue abrir uma página por dia e ler um pensamento, e ler uma frase ou um poema, sempre pensando dessa forma e colocando ali o jeito como eu conduzo a minha vida, a minha carreira, os meus pensamentos e levando isso para as pessoas. Então eu passei um tempo cuidando disso, escrevendo outros textos e organizando tudo para que a gente colocasse e fizesse o Sabedoria de Bolso da melhor forma possível. Olha, você é mineira, chegou no Rio aos 18 anos, tendo o apoio de algumas pessoas, né? Passou por algumas dificuldades, mas você conseguiu alcançar o que você queria, ser atriz.
O que você fala, assim, você imaginava que você ia conseguir chegar onde você chegou? Imaginava. Eu falo isso para as pessoas, assim, se a gente não se imagina onde a gente quer estar, quem é que vai caminhar por nós, né? É uma frase que eu sempre uso, eu não consigo beber água por você, matando assim a sua sede. E mesma coisa o nosso pensamento, as nossas ações. Se nós não fizermos por nós mesmos, a coisa não anda, a vida fica estagnada. Então, quando eu saí de Araxé, eu tinha uma certeza, não tem outra opção, vai dar certo. E então eu fui com a cara e com a coragem, enfrentei muitos desafios, sim, mas eu acho que todos esses desafios, se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo, porque eles moldam a gente, eles te fazem evoluir, eles te fazem perceber como a vida é como você é um grãozinho de areia no meio de um universo tão grande que a gente às vezes se coloca numa importância tão grande e esquece desse grãozinho de areia que nós somos e que estamos sujeitos também a aquilo que a gente não consegue controlar. Que a gente precisa aceitar o que não consegue controlar e tomar como responsabilidade a nossa vida, pegar as rédeas da vida nas nossas mãos e conduzir o nosso caminho. Então eu tinha essa certeza e as coisas foram acontecendo conforme eu fui trabalhando e fazendo com que elas chegassem até mim. Vocês gostaram? Eu também fiquei muito feliz. Tá? Sucesso para você, Mariana, que você cresça cada vez mais e possa continuar ajudando as pessoas. Ela, inclusive, tem um grupo de um podcast, ela está sempre ajudando mulheres, que chama sobre o Basta Sentir Maternidade. É um movimento de mulheres que não conseguem engravidar, mulheres que já perderam filhos, que o caso foi o dela, que ela teve uma doença autoimune, que ela perdeu o bebê, então ela está tentando engravidar. E ela dá força para essas mulheres, falou que já ajudou muita gente. E é isso, sempre querendo e correndo atrás daquilo que a gente tem o desejo de conseguir. Boa sorte para você, quem sabe logo mais você aparece aí com a sua barriguinha. Gente, que vergonha, na última quinta-feira o MC Pose, ele foi preso por apologia ao crime e envolvimento com a facção criminosa, tá? Esse é o momento aí que a gente vai estar passando agora para vocês, o momento que ele foi preso, que a polícia entrou na casa dele e acabou rendendo ele. Isso foi antes do amanhecer, a polícia civil, ela cumpriu o mandado de prisão contra ele. E segundo a própria polícia, o funkeiro ele é acusado, como eu disse aqui, de envolvimento em facção criminosa, que é o Comando Vermelho, apologia ao crime. E nas imagens é possível notar que o cantor também não ofereceu resistência, né? E é complicado, infelizmente, é uma pessoa famosa, que acho que não haveria necessidade de ele estar envolvido nisso. Tá, agora essas imagens que eu estou mostrando para você é o momento que ele chega à delegacia após ele ser preso pela operação. Inclusive ele teve um carro que é avaliado em 1 milhão, que foi preso também, foi apreendido. O carro apresentava irregularidade. Aí falo, gente, nossa, um cara, né, talentoso aí, conhecido, ganha dinheiro, para que se envolver com tudo isso? Infelizmente acaba perdendo a oportunidade de usufruir do sucesso, né, da capacidade que ele tem para poder ganhar dinheiro de forma errada. Agora vamos esperar para ver no que tudo isso vai acontecer. Boa sorte para ele, né? Ai, gente, Amanda Kimberly. Quem é Amanda Kimberly? Amanda Kimberly é aquela moça que teve aquela saidinha rapidinha com o Neymar, sabe? Quando ele estava brigado com a Bruna Biancardi estava grávida, ele foi lá, deu uma passeada, a moça foi lá, colou nele. Naquela noite ela engravidou. Olha que maravilha! Garantiu uma boa de uma pensão, e garantiu mesmo. A filha dela, Helena, vai fazer 1 aninho. E aí, quem defende muito a Amanda Kimberly é a irmã do Neymar, a Rafaela Santos, aquela que gasta milhões de cartão de crédito e não trabalha. E ela que vai organizar toda a festa de 1 ano da menina, que o irmão vai bancar. Detalhe, a menina ganhou, claro, quem vai cuidar por enquanto é a Amanda, né? Uma mansão avaliada em 5 milhões de reais. Olha que maravilha! Conseguiu engravidar, vai ter pensão vitalícia, né, pro resto da vida. Já tá com mansão, não precisa mais trabalhar. Ai, que bom, né? É tão bom você poder sair com um homem rico, né?
no caso dessas mulheres, que elas procuram só um homem rico. Eu prefiro trabalhar, ganhar meu dinheiro honesto. Então logo mais a gente vai poder aqui conferir, vou mostrar para vocês, inclusive estou mostrando aí, né, a casa da menina, aí essa mansão que a Helena já tem como herança, vai ficar no nome da menina, com usos e frutos, por enquanto, da mãe e dela. A Kimberly não pode vender a casa. E é isso, né? Isso é o primeiro de milhões e milhões que virão no futuro para a menina. O Neymar se aproximou mais da filha, a própria Mavi tá brincando, às vezes elas se encontram para brincar. Isso, mais que normal, tem que ter mesmo, são irmãs, né? A culpa do Neymar ter ficado com a outra sem respeitar não é das crianças, enfim. E é isso, logo mais, quando a festinha de 1 ano da menina acontecer, a gente vem aqui e mostra tudo pra vocês, tá bom? Ai, gente, e a Ludmilla e a Bruna, né? Que a bebê delas, a filhinha delas, nasceu lá em Miami, né? Os americanos não, os brasileiros têm maneira de fazer isso, eles estão procriando fora do país pra já ganhar green card. O filho tem green card, elas têm o direito também, né? Eu acho que é assim. Bom, enfim. O que acontece? Elas estão lá, inclusive mostraram um quarto bonito da menina. Só que a Ludmilla apareceu ostentando num restaurante que ela comeu um bife avaliado em $1.000, um bife. Na verdade, esse bife que chegou numa caixa bonita, parece uma caixa assim de ouro. Ai, ostentação pura, né? Não sei pra que tudo isso. É tão mais fácil no açougue da esquina. Compra R$1.000 de bife, é muita coisa, gente. Pra vir 4 pedaços, 3, 4 pedaços. É pra mostrar que pode gastar. Mas olha, gente, olha o bife que ela tava comendo. Ela mostrou, tá? Segundo o restaurante, esse prato ele serve 4 pessoas, né? E é claro que ela não perdeu a chance de mostrar tudo nas redes sociais, que ela experimentou o prato mais caro do menu. Normalmente esse pessoal que assim, o povo não tem dinheiro, aí começa a ganhar dinheiro, eles ostentam. Ai, meu Deus, eu acho tão brega isso. Mas cada um faz aquilo que quer com o seu dinheiro, né? Deixa pra lá. Olha, a gente acabou, vamos parar de falar um pouco deles. Chega, vamos falar dessa a linha Pro Summer de protetor solar. Tá? Você vai encontrar onde? Nas lojas americanas. Esse produto, ele maravilhoso, com preço super especial, tá? Tem o protetor solar facial, labial e corporal. Não percam, nas lojas americanas. E é isso, olha. Beijo grande pra vocês. Semana que vem estamos de volta e boa semana. Até lá. Pro Summer é proteção para quem gosta de se aventurar. É proteção para quem gosta de tirar aquele lazer na praia. Pro Summer é proteção para todos os momentos. Uma linha exclusiva com diferentes fatores de proteção para sua pele. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é mais um produto da Green Lakes. Para se divertir no dia a dia, consumimos muita energia. O Alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente os sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser. Olha, vamos dar um giro aqui na nossa região para saber tudo que está rolando no Notícias da Baixada com o Daniel Santana. Acompanhem. A cidade de Santos realizou na quinta-feira, dia 29 de maio, sua quinta-feira de empregos com 120 vagas abertas em diversos setores. O evento aconteceu às 9 horas no Resolve Aqui. Havia oportunidades em 9 funções oferecidas por 4 empresas parceiras.
O objetivo dessa feira, segundo a administração municipal, foi facilitar o acesso das pessoas ao mercado de trabalho e aumentar as chances de encontrar um emprego formal. Em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica, crianças da creche Paulo de Souza, da área continental de São Vicente, participaram de uma atividade especial de educação ambiental, o plantio de 10 mudas de árvores nativas. O principal objetivo desta iniciativa foi estimular a consciência ambiental desde cedo e contribuir diretamente para a proteção da Mata Atlântica, bioma conhecido por sua rica biodiversidade e atualmente considerado um dos mais ameaçados do Brasil. Caveiras, sons de moto e roupas pretas podem não parecer um playground infantil típico, mas foi exatamente esse ambiente que cativou a Aurora Pérez França Peleca, que com apenas 3 anos ela encontrou a proteção, carinho e centenas de amigos no Insanos Motoclube. Moradora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, a Aurora se tornou a mascote do grupo. Segundo a família, ela começou a colecionar adesivos do motoclube, o que ajudou a superar o medo de dormir sozinha, pois se sente protegida por eles. O Centro Paulo Souza confirmou na segunda-feira, 26 de maio, que está avaliando a possibilidade de abrir uma faculdade tecnológica no Guarujá. Atualmente, a cidade conta com apenas uma escola técnica estadual. O deputado estadual, Tenente Coimbra, lidera a iniciativa e planeja se reunir com o prefeito Farid Madi em breve para discutir os detalhes do projeto. O CPS prevê que as aulas possam começar já em janeiro de 2026. A Prefeitura de Cubatão firmou parceria com o Senac para oferecer 1.000 cursos profissionalizantes gratuitos a famílias em programas habitacionais em 4 bairros: Vila Esperança, Mantiqueira, Pilões e Vila Noel. O programa conta com 21 cursos diferentes escolhidos pelos moradores por sua alta empregabilidade. Tem início previsto para a segunda quinzena de junho. A partir da última segunda-feira, 26 de maio, a ponte sobre o rio Itapanhaú, em Bertioga, começou as obras de recuperação que impactarão o trânsito na região. A concessionária Novo Litoral prevê que as intervenções se estendam até o final de outubro. As obras se concentrarão no reparo das estacas e de fundação da estrutura, e demais reparos necessários para garantir a segurança e a longevidade da ponte, localizada no quilômetro 225 da rodovia Dr. Manuel Hipólito Rego. Um casal foi preso em Itanhaém na última sexta-feira durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, a mulher de 34 anos e o marido de 47 estavam sendo investigados por venda ilegal de esteroides e anabolizantes em academias locais. Polícias da Delegacia de Repreensão às Drogas de Itanhaém cumpriram o mandato, expendido pela Justiça de Santos, em um condomínio residencial na Avenida Marginal, no bairro Suarão. Uma onça parda foi filmada tranquilamente por câmeras de monitoramento enquanto passeava em frente a um condomínio em Peruíbe, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira, 26 de maio. Segundo moradores, esta não é a primeira vez que o animal silvestre aparece na região. As imagens mostram o felino se movimentando próximo à entrada do condomínio Bosque Três Marias, sem demonstrar medo e sem demonstrar sinais de agressividade. Logo após se aproximar da entrada, o puma retornou à mata. José Roberto Alves, do Espírito Santo, foi preso em Mongaguá após assassinar brutalmente a ex-cunhada e 2 dos filhos dela e estrupar a ex-companheira. O ataque motivado por vingança, cometido com extrema crueldade enquanto as vítimas dormiam, e ocorreu na segunda-feira, dia 26 de maio. José utilizou uma pá e uma marreta após os assassinatos, exibiu os corpos à ex-companheira e ameaçando-a com violência futura. E essas foram as notícias baixadas de hoje. Até a próxima. Como será que vai ficar nosso tempo? Como será essa semana? Acompanhe agora com a Rebeca Rodrigues. Boa noite, estamos aqui para mais uma previsão do tempo no HPU em Revista. Hoje, sabadão, máxima de 20 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens e não chove. Amanhã, domingueira, máxima de 21 graus e mínima de 14. Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa chuvoso. Segunda-feira, máxima de 22 graus e mínima de 17. A previsão do tempo para segunda-feira é de nublado com chuva no final da manhã e no começo da tarde. As nuvens vão embora e fica o sol. Terça-feira, máxima de 22 graus e mínima de 16. Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa chuvoso. Quarta-feira, máxima de 24 graus e mínima de 17. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, fica com muitas nuvens no céu, mas não chove. Quinta-feira, máxima de 24 graus e mínima de 17. A previsão do tempo para quinta-feira é de sol com muitas nuvens, passando chuvoso à tarde. À noite, não para a chuva. E no sextou, máxima de 23 graus e mínima de 20. Sol pela manhã, à tarde e noite chuvosas. Essa foi a previsão do tempo dessa semana. Até a próxima!
Ah, você que é apaixonado pelo Santos Futebol Clube, vem agora o quadro Informe Santista com Márcio Mangini. Acompanhe. Fala, galera! Beleza? Mais uma semana aqui com vocês, Informe Santista, passando as últimas do Peixão, o que aconteceu nesta semana e o que vai acontecer, certo? No último domingo, nós tivemos o jogo entre Santos e Vitória lá no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e dessa vez o Santos se deu bem, aleluia, graças a Deus, o Santos conquistou 3 pontos, 3 pontos que são primordiais para o Santos conseguir sair dessa zona do rebaixamento. Hoje, após 10 rodadas, o Santos está com 8 pontos na 18ª colocação. Mas assim, já está ali em cima, ali beirando ali sair da zona de rebaixamento. Caso o Santos não conquistasse os 3 pontos lá, já ficaria distante e começaria a complicar a situação do Santos. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, o Santos terá no próximo domingo o jogo aqui em Vila Belmiro às 16 horas contra o Botafogo. Jogo esse primordial para as pretensões do Santos. Para deixar, teremos uma pausa após o dia 12 para a disputa do Super Campeonato Mundial Interclubes, certo? Então a gente vai ter uma pausa aí de 30 dias. Então o Santos tem que chegar ali, quem sabe já fora da zona de rebaixamento ou numa situação ali melhor. O Santos fará esse jogo no domingo contra o Botafogo e depois vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. Então a gente aí calcula aí que a gente necessite aí de uns 4 pontos para deixar essa zona maldita. Mas durante a semana nós tivemos um jogo já marcado há 4 meses. Todo mundo sabia que com a vinda do Neymar, o Santos seria requisitado para amistosos. E quem veio aqui jogar aqui em Bragança Paulista foi o RB Leipzig, time alemão da marca Red Bull, juntamente ali com o Bragantino, né? Um dos clubes mundiais que a Red Bull comanda. Resultado 3-1 para o Red Bull Leipzig, e o Santos jogou ali meio com time reserva, com time sub-20. Aí você vai questionar, não, mas o Neymar estava em campo. Era uma questão contratual que a presença do Neymar elevariam os valores. Ele jogou ali toda a primeira etapa, tá dando mais condicionamento físico para ele, mais condições de jogo, e temos no próximo domingo aí um jogo assim importante, e vamos ver se Neymar já inicia a partida contra o Botafogo. Falando de Neymar, nós tivemos ali na zona mista o Neymar pai falando sobre a renovação de Neymar. Todo mundo sabe que o contrato dele vai até 30 de junho e aí ele está livre no mercado. O Santos quer renovar, já apresentou uma nova proposta para o Neymar e essa resposta ainda não veio. Se haverá a renovação contratual até a Copa do Mundo, ou seja, por mais um ano, ou se o Neymar vai deixar o Santos. Então a gente não tem essa resposta. Muito jogo de palavras, a diretoria do Santos pouco se pronuncia em relação a esse assunto, e por parte do Neymar ninguém definiu positivamente ou não quanto a esta renovação. O Santos também procura um novo homem forte para comandar o futebol do Santos. Por que isso? Porque Pedro Martins, o CEO que nós tivemos, ele pediu demissão e nós temos uma vaga ali de homem forte do futebol que está em aberto. Então, o Santos está no mercado procurando alguns nomes, nada definido por enquanto, mas é um cargo que o Santos precisa
porque vai abrir agora o mercado do meio de ano e o Santos precisa se reforçar. Então o Santos precisa ter alguém forte neste cargo para conseguir trazer boas contratações. Pessoal, o que temos do Santos é isso. Semana que vem estaremos aqui de volta falando sobre qual o resultado contra o Botafogo, como é que o Santos se saiu na 11ª rodada e as novidades que teremos aí em questão de renovação e entre outras coisas, tá bom, pessoal? Estaremos aqui na próxima semana. Aquele abraço. Acabou, chegou ao fim do nosso programa. Semana que vem estamos de volta. Que seu final de semana seja maravilhoso e a sua semana também. Um beijo e até mais.